Boa noite. Nós também queremos fazer um convite para vocês que no dia 2 de agosto, às 15 horas, vai ser num domingo, às 15 horas aqui, nós vamos ter um seminário sobre doutrinação. Quem vai dar esse seminário é a Silvia Mara Silva, né? Nossa coordenadora aqui do COEM, e todos vocês estão convidados, principalmente aqueles que estão, assim, com tendência a ser doutrinador, né? Que não tem ainda mediunidade ostensiva definida, certo? Mas, na verdade, esse seminário é bom para todos, até para os médios, né? Bom, nós estamos adentrando na 9ª unidade do COEM, né, a penúltima unidade. Essa unidade, no que diz respeito à parte teórico-prática, vai tratar sobre doutrinação, né? Então vão ser 3 aulas. Hoje nós vamos falar necessidade da doutrinação. Na próxima aula, segunda, vai ser dos métodos utilizados, que vai ser o Mário Arias. E a última, sobre os resultados, vai ser a Silvia, que vai apresentar, certo? Mas então, iniciando aqui o assunto de hoje, que é sobre necessidade da doutrinação, inicialmente nós gostaríamos de dizer o seguinte: com o advento da doutrina espírita, como a doutrina espírita é uma revelação, então nós recebemos uma carga de informação muito grande, né? A revelação espírita, como diz Kardec, né, tirou o véu da ignorância. Ela nos trouxe o conhecimento do plano espiritual, da vida espírita, né, do relacionamento entre esse plano espiritual e o plano encarnado, né? Então se descortinou-se à nossa frente um novo campo de trabalho, não é mesmo? Um novo campo de trabalho, porque nós passamos a perceber, a enxergar os nossos irmãos, né, que viveram aqui na Terra, continuarem do lado de lá, né, provando a imortalidade da alma e a sua capacidade de comunicação conosco. Então, uma vez aberto este canal para nós, surge aí um convite ao trabalho, né? Para nós acolhermos os irmãos desencarnados necessitados, né? Isso por quê? Quando a pessoa desencarna, ela não existe assim uma mudança brusca. Ela continua sendo a resultante do que ela foi aqui na Terra quando encarnada, né? E não só quando encarnado, porque na verdade, quando a gente desencarna, nós podemos dizer, a todo momento, né? Ou encarnado ou desencarnado. Nós somos a resultante de todas as vidas pregressas, né? De todas as existências, de todas as experiências. Nós vamos carregando a somatória de todas as experiências, né? É claro que nós sofremos o esquecimento do passado, para que
ao iniciarmos uma nova encarnação, a gente nós temos esse privilégio, né? Se no plano espiritual nós estávamos em conflito, em desequilíbrio, em desavença, né, com irmãos nossos, pessoas a quem nós desrespeitamos, violentamos ou fomos violentados, né, e que às vezes, na maioria das vezes, são conduzidos para o cantinho da família, né? Mas então a gente vem com o esquecimento do passado. Mas mesmo com o esquecimento do passado, nós trazemos as tendências, né? E esse passado que fica no inconsciente, ele pode aflorar também, né? Mas sempre não existe assim... E isso Kardec provou, gente, cientificamente. Nós podemos pegar o livro Céu e Inferno, são 67 casos de diálogo com os espíritos, que é uma fonte muito boa para o doutrinador. São 67 casos. Ele distribuiu em espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, né? Tem uma série, expiações terrestres, tem uma série de categorias, né? Então, mostrando para nós a diversidade que existe no plano espiritual, né? De espíritos. Aqueles espíritos que estão mais adiantados, é mais fácil, e quanto mais adiantado, né, não vai precisar de tanto socorro, um tratamento assim mais profundo. Às vezes o espírito já está caminhando com as próprias pernas, né, já está consciente, então fica fácil, porque ele já vai colaborar no seu progresso, no seu avanço. Mas existem aqueles que desencarnam, às vezes ignorantes, achando que após a morte não existe mais nada, né? Outros, devido à religião, influência da religião, vão achar que quando morre, vão ficar dormindo até esperar o juízo final, né? Então, as crenças religiosas vão influenciar muito na situação dos espíritos após a morte, né? Vão influenciar muito, né? Por isso que, lá no Céu e Inferno, no livro dos... Não sei se é no Céu e Inferno ou no livro dos Espíritos, acho que é no livro dos Espíritos, tem uma pergunta se o conhecimento do Espiritismo ajuda. O Espírito orientador diz que sim, né? A pessoa, quando conhece o Espiritismo, sabe, né, sabe direitinho como que é o passamento, como que é do lado de lá, ele vai saber que conforme o seu comportamento na Terra, ele vai sofrer consequências do lado de lá. Então isso aí ajuda, né? Mas a maioria não tem esse conhecimento, né? E estão ainda muito terra a terra. Estão muito terra a terra. Os espíritos superiores, às vezes, o seu próprio anjo de guarda, não consegue falar com ele, não consegue se comunicar. Então é necessário o ambiente do encarnado, o nosso ambiente, que é mais grosseiro, é necessário essa comunicação para que ele, através de outro encarnado, possa ser orientado, possa ser desperto, possa ser encaminhado, possa ser acolhido, possa até ser ouvido.
Porque o desencarnado, meus irmãos, ele é uma pessoa como nós, né? Ele tá lá com os seus vícios, seus defeitos, né? Suas qualidades também. Então a conversa com eles é uma conversa normal, né? É lógico que nós vamos estar nos dirigindo a quem já passou para o lado de lá, né? Mas a conversa é uma conversa assim, natural, espontânea, não é bicho de 7 cabeças, né? E quando nós estamos ali na doutrinação, existe um espírito mentor junto conosco. Por isso que o André Luiz chama também de médium esclarecedor. Porque é um médium, é uma mediunidade, né? Assim como o passista também é uma mediunidade, né? E tem o psicofônico, tem o psicógrafo, né? É assim, é um tanto quanto sutil, porque vai funcionar através da intuição, né? A orientação, essa sintonia que nós vamos estabelecer com o orientador espiritual, o mentor, ela é muito sutil e é por intuição. Mas vocês vão perceber que você, a partir do momento em que acontece a comunicação, você tem que ouvir primeiro. A gente não pode atropelar a fala do espírito, a comunicação dele, né? A gente tem que ouvir para detectar o problema dele. Então, ouvindo, já ao mesmo tempo nós estamos estabelecendo uma sintonia. E vocês vão perceber que parece que brota, parece que dá um clarão ali, que você tem uma linha de pensamento, você tem uma linha de abordagem a fazer com aquela entidade. Entidade, meus irmãos, nós estamos falando só em desencarnado, mas que pode ser também encarnado, né? Na reunião não é só desencarnado, comunica também encarnado, né? E às vezes pode ser até o espírito do próprio médium, numa comunicação clara, né, normal, né, que às vezes a gente nem percebe, mas quando a pessoa já tem uma certa experiência, ela pode perceber, né? Quando ela conhece os médiuns da casa, os seus problemas, ela tem como perceber, né? Muitas das vezes, em comunicações assim que a gente percebe que é do próprio médium, isso não é nenhuma falha, não é nenhum defeito, é um fenômeno que existe, normal. A Silva já deu aula de animismo? Senhor? Já, né? É um fenômeno normal e até bonito, né? Então, às vezes, a gente pergunta pro médium, na hora que ele termina, o que você achou? Muitas das vezes ele fala assim, porque ele também, às vezes, percebe, ele vai falar, era eu, né? Então, é interessante isso daí. Às vezes, assim, a espiritualidade concede isso daí, trabalha para acontecer isso, para trabalhar alguma coisa profunda ali no médium, né? É uma bênção, é um tratamento também, né? Mas uma coisa importante também de dizer é que o doutrinador, ele tem que estudar o Livro dos Espíritos, que é onde está a base da filosofia espírita.
Tem hora quando a gente, numa determinada comunicação, porque vai ter comunicação de vários tipos. Cada caso é um caso. Por isso que nós não podemos ter chavões. A gente não podemos ter abordagem, uma única forma de abordar o espírito. Cada caso é um caso. Cada um é um. Às vezes ele vem calminho, às vezes ele vem mais agitado. Então, tudo começa com a questão da escuta. Da escuta, né? Isso é até terapeuta. Tem que trabalhar assim também, porque o doutrinador, ele é um psicoterapeuta. Ele está ali na função de um psicoterapeuta, né? Porque é um atendimento que está sendo feito, né? Então, cada caso é um caso. Nós não podemos abordar... seja bem-vindo, meu irmão. Às vezes você fala seja bem-vindo para um cara, mas que bem-vindo o quê, meu? Né? Ele está irritado com alguma coisa, porque às vezes ele foi levado no trabalho forçado, às vezes ele vem reclamar que a gente está ajudando ali o paciente e que está atrapalhando, né, o trabalho dele. Existem os contratados, né? Existem os contratados, aqueles que são contratados para prejudicar o outro. Então eles vão se sentir assim, eles vão se sentir, eles vão dizer que nós estamos atrapalhando o trabalho deles. Então, eu não vou aprofundar nisso aí agora, eu só estou querendo dizer que existe uma diversidade muito grande. No início, os tipos de espíritos são mais simples. Vocês podem até perceber já aí que já começou as comunicações. São espíritos, por exemplo, andarilhos, né, que estão perambulando aí sem rumo, não sabe que desencarnou, acha ainda que estão encarnados, né? E por falar nisso, nós nunca podemos chegar para o espírito e falar, ó, você já morreu. Aí morre de novo. Morre de susto, né? Nós não podemos assustar o espírito, porque às vezes ele entra em pânico, ele se desespera, né? A gente tem que ir de manso, tem que ter tato, né? Às vezes você vai por perguntas, se não deu para ele perceber, fica quieto, uma hora ele vai perceber, né? Aqui, o livro, acho que é o livro A Vida Continua, mostra bem essa questão, como que eles tratam no plano espiritual a pessoa que desencarna. É interessante. Eles deixam o cara descobrir, quase que descobrir sozinho. Eles não vão chegando e falando, não. Entendeu? Então vocês vão pelas bordas, como se diz. Vão fazendo pergunta, pode fazer uma regressãozinha, né? Você pode falar assim, você lembra de alguma coisa? Né? Onde que você estava? Aconteceu alguma coisa? Eu estava no hospital. Né? Eu estava no hospital. Aí você pode falar assim, não, então você foi transferido de hospital. Esse hospital aqui é um hospital mais avançado. Você vai levando ele. Mas nunca falar de chofre, nunca assustar o espírito, né? Deixar trabalhar para tentar que ele perceba sozinho, né? Então, mas no Livro dos Espíritos, nós não podemos deixar, o doutrinador não pode deixar de conhecer o Livro dos Espíritos, porque é ali que está a filosofia. Às vezes nós vamos ter que usar aquele conhecimento, né? Porque quando se fala doutrinador, não quer dizer que vai ficar fazendo palestra ali.
vai ficar falando na cabeça do espírito, né? Tudo é conforme a situação dele. Às vezes você tem que criar uma empatia com ele, né? Se ele está com raiva, com ódio de alguém, você entra na dele para ganhar ele. Às vezes se eu estivesse no seu lugar, eu também agiria dessa forma, né? Então você procura conquistar ele. Ele tem que confiar em você, né? Então, às vezes nós vamos ter que usar os fundamentos, né? Às vezes é só a vibração de amor, a compreensão, o sentimento, trabalhar nessa linha, né? Então, por isso que o Allan Kardec, bom, eu falei do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns também é importante. Por quê? O subtítulo do Livro dos Médiuns é Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, Allan Kardec, ele começou usando o termo evocador. Por quê? Porque ele fazia muito isso, fazia muito a evocação, né? Morreu um cara lá na guilhotina, às vezes no dia seguinte ele já evocava aquele espírito para perguntar como é que foi o passamento, como que você sentiu, qual que foi sua reação antes, qual foi sua reação depois. Aí que entra o método científico, o método de observação, né? Como que foi, como é que você está, você arrependeu do que você fez, como que você está aí no plano espiritual, você se lembra da encarnação passada. Ele usava muito a regressão também, né? Ele sempre, se vocês lendo esses 67 casos, vocês vão perceber muito isso daí, né? E muito também o uso da oração, a recomendação da oração. Bom, Livro dos Espíritos tem as bases da filosofia, Livro dos Médiuns tem o detalhamento, é a continuação do Livro dos Espíritos, e tem os detalhamentos do relacionamento entre os dois mundos, né? E é o guia dos evocadores também, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, é onde está o ensino moral, né? Porque, na verdade, nós vamos ter que conduzir a entidade, gente, para a transformação moral, para ela mudar o seu comportamento, para ela mudar o seu direcionamento na vida. Essa é a verdadeira função do doutrinador, do dialogador, do esclarecedor, seja qual for o nome que quiser dar. Evocador, né? Então, porque nós não podemos ficar ali amassando barro, né, brincando com o espírito ali na fala. Nós temos que ter uma certa objetividade, né? É um caminhamento dele, é tirar ele daquela situação, é explicar para ele, né, tentar trabalhar por que ele está naquela situação e o que ele tem que fazer para ficar numa situação melhor, né? Então aí nós vamos entrar no ensino moral, no Evangelho de Jesus, né? Então, nós vamos parar por aqui. Vai ter mais 2 aulas e ainda vai ter o seminário da Silva, que, conforme a Marlene disse aí, todos estão intimados a comparecer no dia 2 de agosto, às 15 horas, viu, gente?
Boa noite a todos.